Gostaria de cumprimentar inicialmente os inscritos desse curso, saudar também toda a comissão organizadora do primeiro seminário do LabTempo. Sou Matheus Santos, sou doutorando em História pela Universidade Federal de Pelotas, também sou bolsista CAPES, sou um pesquisador da área da História da Política Externa Brasileira, desenvolvendo trabalhos principalmente sobre política externa independente, mas também sobre política externa contemporânea, e venho aqui, durante essas 2 horas, apresentar para todos vocês um mini curso intitulado O Brasil que sai das urnas em direção ao mundo, desafios do novo governo Lula na política externa, fundamentos históricos e historiográficos. Bom, a política externa é uma política pública que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos anos, né? Diversos pesquisadores apontam aí para a importância das agendas de política externa na última conjuntura, especialmente considerando o quadro de crise sistêmica, né? Que se arrasta aí há 4 décadas, mas que ganhou contornos muito mais profundos aí no contexto da pandemia de Covid-19, né? Para além disso, a política externa brasileira, em especial, ganhou as páginas dos jornais e também diversos ambientes de discussão política, tendo em vista aí as diferentes controvérsias que o nosso país se envolveu aí nos últimos 4 a 5 anos. E não é diferente agora nesse contexto do novo governo, né? Então, já temos aí basicamente 6 meses do governo Lula, e diferentes agendas aí de política externa chamaram a atenção não somente dos interessados, dos especialistas, sobre os rumos das relações exteriores do Brasil, mas também de um público mais abrangente. Então, trouxe aqui para vocês diferentes ações, né, promovidas pelo novo governo, como, por exemplo, o encontro de Brasília, né, de chefes de Estado e governo da América do Sul, que marcou a presença do presidente Nicolás Maduro da Venezuela, a visita do presidente Lula à China e também aos Emirados Árabes Unidos, com repercussões econômicas e geopolíticas muito importantes, né, sobretudo considerando os debates acerca da guerra da Ucrânia e suas implicações globais, né, a visita também do presidente Lula, né, ao Japão, por ocasião da reunião do G7, e também um processo aí de reaproximação entre Brasil e Argentina, após aí 2, 3 anos de relações conturbadas diante de governos de orientações, ou melhor, de espectros político-ideológicos bastante distintos, né? Então, não é à toa que a política externa aí tem ganhado cada vez mais importância dentro dos debates sobre o futuro, né, do Estado, mas também da sociedade brasileira. E adiante disso, né, que esse curso se coloca dentro do objetivo de discussão crítica acerca do futuro da inserção internacional brasileira, à luz dessa transição de governo, né, que ocorreu entre 2022 e 2023. Essa proposta de mini curso ela não é nova, né? Ela foi ofertada primeiramente no 5º encontro discente do programa de pós-graduação de História aqui da Universidade Federal de Pelotas durante o mês de novembro de 2022, contando com a participação de estudantes tanto da História quanto também do curso de Relações Internacionais, né? O minicurso também foi a base de um ensaio acadêmico deste autor, que foi publicado no Boletim de Conjuntura, o BOCA, na edição de janeiro de 2023, né? E o argumento central dessa nossa proposta de curso, mas também desse ensaio, que eu posso posteriormente fornecer para vocês, é que a recuperação da política externa altiva e ativa, que se apresenta enquanto a principal estratégia do novo governo para as relações exteriores, ela é uma condição necessária, porém ela se mostra insuficiente diante dos novos desafios domésticos e sistêmicos a serem encarados pelo governo Lula. Nesse sentido, o que nós estamos propondo aqui é uma leitura política, mas também uma leitura histórica sobre o desenvolvimento da política externa brasileira nas últimas 4 décadas, com um enfoque para a atual conjuntura, buscando identificar quais são as semelhanças, mas também as diferenças, e, sobretudo, qual o lugar que a política externa ocupa no dia de hoje, né, e quais são as estratégias possíveis a serem adotadas dentro de um quadro internacional e um quadro doméstico com muitas peculiaridades. Então, esse mini curso assume esse compromisso de olhar para o passado, para o presente, mas também de tentar, de alguma maneira, aí, estabelecer cenários possíveis sobre a política externa brasileira, considerando, né, o desenvolvimento, ou melhor, as tentativas, né, de aplicação das características básicas do que ficou conhecido como política externa altiva e ativa, a marca da política externa nos 2 primeiros mandatos do Lula, sendo recuperada agora, né, em 2023, né, e o quanto isso é possível de ser concretizado ou não diante aí de algumas variáveis que serão apresentadas ao longo do nosso curso. Bom, do ponto de vista do conteúdo, esse curso ele pode ser dividido em 3 grandes partes, né? No primeiro momento, busca-se estabelecer os fundamentos teórico-metodológicos do estudo da política externa brasileira a partir de um ponto de vista também histórico. Então, nesse momento, nós iremos aqui discutir conceitos
mas também perspectivas clássicas para um estudo da política externa brasileira, né? Transitando tanto pela história da política externa brasileira, propriamente dita, mas também pela sub-área da análise da política externa, né? Extraindo conceitos que são importantes para a compreensão dos rumos da inserção internacional do Brasil. Uma segunda parte, já assumindo, né, uma característica de reconstituição histórica, nós vamos debater a trajetória da política externa brasileira na nova república, considerando o recorte temporal entre 1985, 90 até o ano de 2016. E no terceiro momento, e último, né, a intenção é discutir os desafios contemporâneos, né, rememorando a trajetória da política externa de 2016 até o ano de 2022, e também debatendo criticamente, né, essa proposta de retomada das características gerais da política externa altiva e ativa por parte do novo governo Lula e os primeiros passos empreendidos aí ao longo dos 6 meses de mandato, né? Em termos de gravação, esse mini curso será dividido também em 3 partes, mais ou menos, convergentes aí com as diferentes linhas temáticas a serem tratadas aqui. Então, nesse primeiro momento de gravação, o nosso esforço se notabilizará pelo debate sobre os fundamentos teórico-metodológicos, né, para o estudo da política externa. Também aqui faremos uma breve introdução sobre o estudo da história da política externa na nova república, reconhecendo ali alguns elementos, eu diria, estruturais, que nos ajudam a compreender as dinâmicas mais gerais das relações exteriores do Brasil ali a partir do ano de 1990, né? Num segundo momento, nos debruçaremos sobre a política externa brasileira durante a nova república, passando pelos diferentes governos, né? Aí a partir de uma periodização estruturada em 3 fases, que nós veremos mais à frente, né? E por fim, adentraremos aos desafios contemporâneos, né? Problematizando esses últimos 6 anos, né, de aprofundamento do declínio na inserção internacional do Brasil, né? E também analisando as perspectivas aí apontadas pelo novo governo sobre a política externa dentro desse horizonte de recuperação de uma orientação internacional muito mais universalista e autônoma. Bom, e já adentrando na primeira parte do nosso minicurso, gostaria aqui de fazer algumas considerações acerca dos fundamentos teórico-metodológicos para o estudo da política externa brasileira, ou seja, as bases conceituais, teóricas e alguns métodos possíveis que ajudam o historiador, mas também outros especialistas, inclusive internacionalistas, cientistas sociais, né, de um campo bastante heterogêneo, que é o campo de estudos da política externa brasileira, né, para a compreensão, né, da inserção internacional do Brasil aí nas últimas 3 a 4 décadas. Bom, então nós analisaremos aqui alguns conceitos que são fundamentais, a exemplo do próprio conceito de política externa, mas também o conceito de relações internacionais e diplomacia. Bom, investigaremos também algumas tradições de estudos da política externa brasileira, com enfoque aí na dicotomia entre uma história da política externa brasileira e uma análise da política externa. Pensaremos também métodos e perspectivas que possuem em comum a interdisciplinaridade. E, por fim, abordaremos brevemente aí o desenvolvimento da história das relações internacionais e da história e historiografia da política externa brasileira como um campo específico de estudos sobre as relações exteriores do nosso país. Então, o ponto de partida possível para essas considerações de natureza teórico-metodológica é entender o que se trata ou o que se chama de relações internacionais. E aí nós partimos aqui de uma definição do professor Williams Gonçalves, citado pelo professor Ernesto Martins, né? Ou melhor, Estevão Martins, né? Naquela coletânea Novos Domínios da História. Né? E diz o professor Estevão Martins, como aponta Williams Gonçalves, relações internacionais constituem um campo acadêmico de conhecimento interdisciplinar que estuda as relações internacionais como um dado empírico, obviamente complexo, da cena mundial, interestatal e intersocial. Essa duplicidade nominativa, por vezes, abre espaço para ambiguidades e desentendimentos entre a base empírica de referência e a reflexão analítica sobre ela. Então, o professor Estevão Martins, com base aí nessa proposta conceitual do Williams Gonçalves, chama atenção para aquilo que a gente pode considerar como essa duplicidade inescapável das relações internacionais, que é tanto um campo acadêmico quanto um sistema de relações e fluxos transfronteiriços. Né? E aqui vale brevemente a gente refletir o que significa uma coisa e outra, porque afeta diretamente a nossa compreensão, enquanto historiadores e historiadoras, sobre o que são as relações internacionais. Né? Do ponto de vista do seu caráter enquanto um sistema de relações e fluxos transfronteiriços, né, as relações internacionais constituem, evidentemente, um objeto da história. Né? Enquanto um objeto da história, ela se articula com alguns elementos fundamentais aí para a análise do pesquisador. Como, por exemplo, quem são os atores das relações internacionais?
sejam eles os estados, sejam eles as empresas, sejam eles as organizações internacionais, né? Quais são as estruturas que regem o sistema internacional e como é que essas estruturas se comportam ao longo da história. Uma outra questão, como é que esse sistema se desenvolve dentro de um jogo envolvendo regularidades, mas também instabilidades. E um outro elemento que se encontra aí na base da compreensão das relações internacionais como esse dado empírico é pensar o jogo entre experiência e a previsibilidade. De outra maneira, como que uma análise do desenvolvimento das relações internacionais na longa duração ou mesmo de um ponto de vista conjuntural possibilita ao pesquisador, ao analista, né, estabelecer prognósticos sobre o futuro do sistema mundial ou dos sistemas regionais ou dos sistemas subregionais. Então, no desenvolvimento das relações internacionais, seja enquanto objeto, seja enquanto um campo acadêmico, do qual trataremos daqui a um pouco, existe essa tensão entre a experiência, a análise da trajetória dos sistemas, dos atores e das estruturas, e também o desafio da previsibilidade, né? O desafio de estabelecer determinados prognósticos acerca dos rumos, né, da política internacional. Enquanto campo acadêmico, e aí considerando que as relações internacionais nascem como um campo de conhecimento interdisciplinar, dialogando principalmente com a ciência política, mas também com a história e com outras áreas do conhecimento, né, alguns elementos são interessantes e devem ser mobilizados pelo pesquisador. A exemplo, a filiação intelectual, né, sobretudo considerando os debates acerca da teoria das relações internacionais, as mais diferentes correntes que buscam inspiração em grandes pensadores, né, da política moderna e mesmo dos períodos antigos, né, o próprio desenvolvimento teórico-metodológico, né, e o seu diálogo com as demais disciplinas. Então, pensar aqui o quanto que a história ela não é apenas um instrumento das relações internacionais, mas ela também fornece métodos, conceitos e assume um determinado protagonismo na visão de alguns pesquisadores, né? O próprio desenvolvimento de conceitos e objetos, né? Determinados conceitos que são clássicos para o estudo das relações políticas, das relações de poder, assumem nas relações internacionais, né, algumas características autônomas, né? E pensar também o próprio papel do internacionalista, e aí recuperando o debate sobre experiência e previsibilidade, né? Qual é o lugar que o internacionalista, enquanto um especialista nas relações internacionais, né, ocupa dentro da análise do desenvolvimento do sistema internacional e também no estabelecimento de leituras que nos permitam aí investigar ou traçar possíveis cenários sobre o futuro do sistema mundial ou o comportamento de determinados atores. Bom, dito isso, é fundamental também adentrarmos sobre dois conceitos que, para um minicurso de política externa, é muito importante, né? O primeiro deles é o próprio conceito, né, de política externa. E aqui nós nos baseamos na definição da professora Letícia Pinheiro, que considera a política externa como um conjunto de ações e decisões de um determinado ator, geralmente, mas não necessariamente o Estado, em relação a outros atores, né, do sistema internacional. Considerando tanto as dinâmicas relativas ao cenário doméstico, né, como também as características sistêmicas, ou seja, o próprio desenvolvimento do sistema mundial e as suas implicações no comportamento dos Estados. Então, essa é uma definição de política externa que tem como duas das principais implicações, primeiro, o reconhecimento da heterogeneidade dos atores, né, que compõem e influenciam os rumos do sistema mundial. Segundo, o reconhecimento de que não é possível debater a política externa apenas por uma análise do cenário doméstico, ou então apenas pela análise do desenvolvimento da política internacional. A política externa acaba sendo um fruto, né, de um diálogo extremamente complexo entre a política interna de um determinado Estado, né, e a própria política internacional. Não é à toa que um clássico do estudo da história da política externa, história das relações internacionais, primeiramente, mas também com implicações para o estudo da política externa, Pierre Renouvin e Jean-Baptiste Grosselli, né, afirmam que não há ato de política externa que não seja também um ato de política interna, né? Então, a necessidade colocada do pesquisador observar as dinâmicas internas de um Estado ou de uma determinada sociedade. Ao mesmo tempo, compreender o desenvolvimento da política externa a partir da evolução e das dinâmicas em nível regional e mundial. Um outro conceito que é muito importante é o conceito de diplomacia. E aqui nós nos baseamos na definição do professor Zairo Sheibud, que considera a diplomacia tanto como uma instituição, característica, sobretudo, dos Estados modernos, dos Estados nacionais modernos,
como também uma modalidade de ação, isto é, uma forma de relacionamento entre os diferentes atores do sistema internacional, sobretudo os Estados. Bom, nós partimos aqui do pressuposto de que a história da política externa ela deve ser compreendida dentro de um campo um pouco maior, que é a história das relações internacionais. E para falarmos de história das relações internacionais, é fundamental recuperar algumas características daquela duplicidade inescapável. Em primeiro lugar, quando nós pensamos no desenvolvimento de uma história das relações internacionais, nós devemos considerar que as relações internacionais são um objeto da história muito antes da ciência histórica assumir uma característica disciplinar. Alguns trabalhos, né, algumas produções vinculadas ao que nós conhecemos como história, no mundo antigo, por exemplo, podem ser considerados, em maior ou menor medida, trabalhos de história das relações internacionais, como também foram base, muitas vezes, para a produção da própria disciplina das relações internacionais, mesmo fora da história, a exemplo da teoria das relações internacionais. Cito dois exemplos. Tucídides e a Guerra do Peloponeso assume, em certa medida, a característica de um trabalho de história das relações internacionais. Histórias de Heródoto também pode ser considerado um trabalho de história das relações internacionais, porque trata ali de diferentes sociedades. A própria Guerra do Peloponeso, né, assume uma característica muito forte, né, de uma história das relações internacionais, ao trabalhar com um conflito muito específico, mas também trazer à tona, né, diferentes manifestações de relacionamento entre organizações políticas, entre sociedades distintas. Então, nesse sentido, quando estabelecemos aqui uma retrospectiva do desenvolvimento da história das relações internacionais, não se pode descartar essas contribuições aí situadas em tempos remotos. No entanto, quando se busca por uma genealogia da história das relações internacionais no período moderno, o ponto de partida é a história dos tratados do século XVI, mas principalmente a chamada história diplomática do século XIX até meados do século XX. A história diplomática ela não desapareceu, mas ela tem a sua força ali no XIX e no XX. E no que consiste essa história diplomática, né? Segundo o professor Williams Gonçalves, é possível caracterizar a história diplomática como uma história de viés estadocêntrico, uma história que se ocupa principalmente pelas fontes escritas e ditas oficiais, numa perspectiva que nós podemos caracterizar como aquela dos grandes homens, dos grandes acontecimentos, da ação do Estado e dos seus agentes principais. Uma história também que possui uma noção de verdade histórica muito bem constituída, no sentido de que assume que existe uma realidade que vai além do trabalho do historiador e que, do ponto de vista do método, essa é uma história eminentemente positivista. Então, essa é uma modalidade de história que trata de aspectos das relações internacionais, sobretudo da ação do Estado, no século XIX e no século XX, que vai se tornar hegemônica ao longo do processo aí de disciplinarização da ciência histórica. Não é à toa que é possível falar que a história diplomática ela é a modalidade externa da história institucional. Então, a história institucional ali do século XIX, ela caminha, em grande medida, de mãos dadas com essa perspectiva de análise sobre a ação internacional dos Estados. Okay? Contudo, essa história diplomática ela sofre um grande revés ali a partir da segunda, terceira década do século XX, com o advento da história das relações internacionais propriamente dita, ou de uma modalidade renovada de história sobre o estudo das relações internacionais. E o ponto de partida disso são os trabalhos de Jean-Baptiste Drosel e de Pierre Renouvin, né, dois franceses que se notabilizaram pela formação daquilo que ficou conhecido como a Escola Francesa das Relações Internacionais, que vão oferecer aí à academia, né, e à intelectualidade, de modo geral, um tipo de história relativamente distinto daquele que predominava sobre o estudo das relações internacionais a partir de uma perspectiva histórica. Né? Essa história das relações internacionais de um viés francês, ela vai se caracterizar pela ampliação da noção de fonte, né? Então, indo além da documentação diplomática e da documentação de Estado, propriamente dito, então trazendo a importância de outros documentos, como a própria imprensa, né, para o estudo das relações internacionais. Né? Ela vai se concentrar também na produção de hipóteses, né, e vai atribuir também diferentes sentidos a um documento.
A noção de verdade histórica ela vai ser relativizada em certa medida, pois essa verdade histórica, na verdade, ela é fruto da interação entre sujeito e objeto, e uma inovação dessa história das relações internacionais, a partir de Pierre Renouvin e Jean-Baptiste Duroselle, é a introdução do conceito de forças profundas, né? Conceito esse que chama atenção para os diferentes fatores que afetam a vida internacional e também os processos de decisão que envolvem os homens de Estado. Então, Pierre Renouvin e Jean-Baptiste Duroselle, eles vão estabelecer um contato entre essa história das relações internacionais e algumas dinâmicas importantes da vida dos Estados, das sociedades, mas também dos atores internacionais. A exemplo dos aspectos geográficos, dos aspectos econômicos, dos aspectos culturais, que, em maior ou menor medida, vão influenciar na tomada de decisão no campo das relações exteriores. Bom, apesar da capilaridade dessa história das relações internacionais de viés francês, né, tendo repercussões aí em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil, nós não podemos deixar de destacar que a história das relações internacionais vai assumir características autônomas em diversas partes do mundo e também aqui no nosso país, né? Então, um historiador como o professor José Flávio Sombra Saraiva chama atenção para o caso brasileiro, né? Para trabalhos como o do José Honório Rodrigues, né, que nos anos 60 ali já praticava algo parecido com a história das relações internacionais, mas também não podemos esquecer o trabalho de diferentes diplomatas, diferentes intelectuais, que no exercício de compreensão sobre o presente e o futuro da política externa, também buscaram aí estabelecer leituras críticas acerca do desenvolvimento das relações exteriores do Brasil em diferentes épocas. Então, não é à toa que, quando se fala numa história das relações internacionais no Brasil, a gente reconhece a importância dessas perspectivas francesas, mas também o desenvolvimento aí de iniciativas próprias que, muitas vezes, elas não se encaixam temporalmente no desenvolvimento da HRI em outras partes do mundo, né? Bom, e aqui, considerando a política externa brasileira como um objeto de estudo possível dentro desse campo da história das relações internacionais, da história da política externa brasileira, como uma espécie aí de sub-área da história das relações internacionais, nós não podemos esquecer de duas modalidades de estudo da política externa. A primeira, a que a gente chama de análise da política externa, e a segunda, a história da política externa brasileira. Bom, a análise da política externa ela é uma sub-área das relações internacionais como um campo interdisciplinar. Ela foi influenciada, sobretudo, pela ciência política, né? Especialmente de origem anglo-saxã, ali a partir de meados dos anos 40, 50 do século XX, e ela se ocupa principalmente com o processo decisório. Então, é uma sub-área que vai discutir criticamente a movimentação dos atores, né, os aspectos que influenciam a tomada de decisão e os elementos que constituem aí as etapas de formulação e implementação da política externa ao longo de diferentes temporalidades, com uma certa preocupação contemporânea, né? Uma das grandes contribuições da análise da política externa, inclusive para os historiadores, é que a política externa, dentro dessa sub-área, ela foi pensada enquanto uma política pública, né? E como política pública, ela envolve diferentes atores que, direta e indiretamente, tentam incidir, né, na sua formulação. Então, a política externa, assim pensada, ela é tratada como uma agenda de Estado, evidentemente, mas que sofre a influência, né, de diferentes segmentos, sejam eles institucionais ou sociais, ao longo do seu desenvolvimento. A história da política externa brasileira, por sua vez, ela assume um caráter também interdisciplinar e ela vai se preocupar com o estudo da inserção internacional do Brasil em diferentes temporalidades, né? Então, não apenas historiadores, mas também economistas, sociólogos, também internacionalistas e diplomatas se ocuparam de temas relativos à história da política externa brasileira, desenvolvendo aí esse campo de estudo, né? E, do ponto de vista da sua produção contemporânea, é fundamental destacar as contribuições críticas acerca do conceito de tradição diplomática. Então, principalmente a partir de historiadores, né, há uma preocupação na atualidade em revisitar determinados períodos da política externa brasileira e pensar também as relações de conflito, as contradições, as movimentações dos atores, né, desmistificando de alguma maneira, né, noções clássicas e enraizadas, né, no estudo da política externa que atribuem uma
continuidade de ações e princípios como regedores da nossa política externa, mas também os esforços de isolamento ou de radicalização do nível de autonomia da política externa frente aos grandes movimentos do Estado, da sociedade, mas também do sistema internacional. Então, alguns estudos contemporâneos chamam a atenção para o caráter político do conceito de tradição diplomática, aqui pensando a tradição também como uma invenção, né? E o quanto isso não deve ser tido ou ser tomado como a história da política externa brasileira, mas considerar que essa noção de uma tradição ela é também um objeto da história, ela não é a história em si. Né? Bom, e aqui nós chegamos na nossa introdução acerca da política externa brasileira na nova república, pensando os desafios e as possibilidades de reinserção do Brasil na dinâmica do sistema mundial como uma característica básica do desenvolvimento da nossa política externa durante 3 décadas. Né? Então, é uma política externa que ela vai sofrer influência do quadro de incertezas internacionais no pós-Guerra Fria, mas também nas transformações em nível doméstico, sobretudo o desafio da redemocratização do país e também dinâmicas relativas ao próprio desenvolvimento econômico e político ali no pós-ditadura militar. E quais são os objetivos aqui dessa nossa revisita histórica a 3 décadas de desenvolvimento da política externa brasileira? Primeiro, é analisar as principais condicionantes sistêmicas e domésticas que influenciaram os processos de formulação e implementação da política externa a partir de 1990. Então, é identificar quais são os elementos estruturais e conjunturais que, em maior ou menor medida, influenciaram os rumos da nossa inserção internacional. Primeiro, e segundo, discutir as diferentes perspectivas de inserção internacional em meio aos desafios existentes em âmbito doméstico e sistêmico, ou seja, observar os conflitos, a produção de alternativas, os debates sobre passado, presente e futuro da política externa ao longo da chamada Nova República, e com isso também analisar as continuidades e descontinuidades ao longo de quase 3 décadas, considerando que, em meio às mudanças de governo, existiram relações muito complexas acerca do desenvolvimento da nossa política externa nesse período. Né? E aqui eu trago essa imagem, né, que remonta à aprovação, né, da nossa Constituição em 1988, para chamar a atenção de que falar de nova república é falar de um período carregado de simbolismo. Né? O próprio epíteto atribuído a esse período já diz muito sobre a perspectiva dos atores contemporâneos, ou melhor, as expectativas depositadas acerca do que seria o Brasil na sua redemocratização. Então, falar em uma nova república, em verdade, é falar de uma espécie de nova oportunidade para o regime republicano do país, abalado pela ditadura militar, mas também fortemente influenciado por um autoritarismo sombrio que acompanha o desenvolvimento da política brasileira em diferentes décadas, inclusive nos períodos taxados como democráticos, a própria desigualdade social e econômica aprofundada em diferentes momentos e, do ponto de vista da política externa, o desafio de transformação do Brasil em uma potência mundial, aspecto perseguido tanto por determinados governos da ditadura militar, quanto também por governos de períodos considerados democráticos. E também um aspecto aí alimentado no imaginário intelectual, mas também de diferentes atores políticos aí ao longo dos mais diversos períodos. Bom, e para tratar das 3 décadas que fizeram parte aí da nova república, né, numa perspectiva de análise de política externa, nós dividiremos a nossa abordagem histórica em 3 grandes momentos. O primeiro deles se inicia com a eleição do presidente Fernando Collor e vai até o final do mandato do FHC, então, de 1990 até 2002, cujo a política externa ela é muito marcada por um alinhamento com a implantação do neoliberalismo no Brasil e a afirmação da globalização. Do ponto de vista das características ali das nossas relações exteriores, há um predomínio da noção de autonomia pela integração, né? Sobretudo a partir de um movimento de adesão aos regimes internacionais, mas há também um esforço de mudança na segunda metade do governo FHC, que vai ser fundamental para que a gente possa compreender algumas características do momento subsequente, que é entre o governo Lula, né? Entre 2003 até 2011, 2012, quando prevalece o que a gente pode chamar de um revisionismo moderado. Já do ponto de vista da orientação, há um protagonismo da noção de autonomia pela diversificação de parceiros e há um horizonte de projeção do Brasil dentro de um mundo multipolar. Né? E o terceiro momento é entre 2011 e 2012, até 2016, quando os ventos de crise do capitalismo
e a própria instabilidade política em âmbito doméstico vão provocar o início do declínio na inserção internacional do nosso Brasil, né? Então são esses três momentos que nós pretendemos aí abordar na discussão histórica sobre a política externa brasileira na nova república, né? Quais são as condicionantes sistêmicas, ou seja, os elementos relativos ao desenvolvimento do sistema mundial que vão, de alguma maneira, influenciar no comportamento internacional do Brasil, né? Alguns deles são bastante clássicos, né? Primeiro, o quadro de desordem internacional que foi aprofundado com o fim da Guerra Fria, que, ao contrário da chamada utopia de uma nova ordem mundial a partir de um mundo unipolar, o que se verifica foi, de fato, a aceleração do declínio da hegemonia dos Estados Unidos, um aspecto que se arrasta aí desde os anos 70, então o aprofundamento de uma tendência de transição hegemônica, né, nesse período. A globalização, como diria Milton Santos, né, enquanto aí o ápice da internacionalização do mundo capitalista, né, como um aspecto também que vai nortear a nossa política externa brasileira nos anos 90, sobretudo a partir de uma perspectiva bastante adesista, e nos anos 2000, por meio de uma inserção crítica. O neoliberalismo, né, enquanto um vetor aí de organização das relações entre Estado, economia e sociedade, né, que vai se tornar hegemônico na América Latina nos anos 90 e vai marcar significativamente as opções das relações externas do Brasil, pelo menos nos primeiros anos. As próprias crises do capitalismo, né, no final dos anos 90 e nos anos 2008, 2009, vão afetar também os rumos da inserção internacional, e o desenho de um mundo multipolar, né, que assume características mais bem definidas ali nos anos 2000, com a consolidação da ascensão chinesa, a reemergência da Rússia como um ator internacional de relevo, a construção dos BRICS, né, e uma nova onda regionalista, inclusive um regionalismo de viés autonomista na América Latina. Então, todos esses aspectos políticos, econômicos, ideológicos, né, que marcam o mundo desde os anos 70 e 80, mas que ganharam força ali no pós-Guerra Fria, vão afetar de forma direta ou indireta o comportamento internacional do Brasil. Do ponto de vista doméstico, né, dialogando também com aspectos sistêmicos, nós podemos destacar, primeiro, o desafio de recuperação da imagem internacional do país, né, como parte do nosso movimento de redemocratização. Então, os governos da nova república precisarão, em maior ou menor medida, reconstruir a imagem de um país após 21 anos de ditadura militar. Segundo, a própria inserção do neoliberalismo e o desafio do desenvolvimento vai ser um aspecto importante, inclusive pelo rompimento com o paradigma do Estado desenvolvimentista, que orientou não apenas a organização econômica do país, mas também a sua inserção externa, transformando, desde 1930, a política externa como uma espécie de vetor do desenvolvimento nacional, né? Do ponto de vista das relações políticos-sociais, não podemos perder de vista o debate sobre os rumos da luta social e das disputas político-partidárias, compreendendo, por exemplo, né, as sucessões de governo, os seus efeitos para a política externa. Então, por exemplo, o duopólio eleitoral entre PT e PSDB entre 1994 e 2014, suas implicações para o debate de política externa nesse período, e a própria dinâmica entre Estado, governo e sociedade civil, considerando que, diante de um mundo cada vez mais globalizado, diante das incertezas no plano externo e também dos desafios de natureza doméstica, diferentes atores sociais e institucionais vão tentar se debruçar sobre os rumos da nossa política externa, né, afetando direta ou indiretamente os processos de formulação e implementação. Bom, para finalizar essa nossa introdução ao estudo da política externa brasileira na nova república, é possível aqui desenhar dois panoramas institucionais que são importantes para nós compreendermos determinados debates. Um deles é o reconhecimento do papel do Itamaraty enquanto uma agência especializada na condução da nossa política externa, e o outro são as bases constitucionais das relações exteriores do Brasil, firmadas a partir da Constituição de 1988. Com relação ao papel do Itamaraty, a partir dos debates da análise da política externa e também da história da política externa brasileira, há um conceito que assume uma característica quase que estrutural para a compreensão do papel da Casa de Rio Branco na formulação e na implementação da nossa política externa, que é o conceito de insulamento burocrático, que, dentre outras coisas, diz respeito à existência de uma espécie de núcleo técnico de Estado, né, capaz de agir de maneira autônoma frente aos grandes movimentos do Estado e da sociedade brasileira durante décadas, afirmando um certo perfil de atuação internacional. Esse conceito ele foi usado para compreender o porquê a política externa brasileira não sofria com mudanças
radicais na sua orientação, seja a partir de processos de sucessão de governos, seja mesmo em meio a mudanças de regime. Então, o conceito de isolamento burocrático ele vai ter uma importância muito grande na interpretação do desenvolvimento da política externa brasileira, sobretudo ao longo do século XX, porque o isolamento burocrático vai ser também entendido como uma consequência de um processo de burocratização e de racionalização do Itamaraty enquanto uma instituição de Estado aí a partir da terceira e quarta década do século XX. Né? No entanto, esse conceito ele apresenta algumas insuficiências contemporâneas, mas também extemporâneas. Do ponto de vista contemporâneo, diversos autores chamam a atenção para a mobilização de atores sociais e institucionais em torno de temas de política externa a partir dos anos 90. Então, o empresariado, o próprio poder legislativo, militares, as ONGs, os partidos políticos, cada vez mais tentando incidir na condução da política externa, né, diante da sua relevância para diferentes temas de natureza doméstica. Isso obrigou o Itamaraty a rever, em alguma medida, o seu monopólio, ou quase monopólio, na condução da política externa e buscar uma certa coordenação intergovernamental, dialogando com diferentes segmentos do governo, mas também com segmentos da sociedade civil, aí nos debates, mas também na formulação da política externa brasileira. Né? Um outro aspecto que a gente pode chamar aqui de um panorama institucional, que vai marcar muito a vida da política externa do Brasil na nova república, são suas bases constitucionais lançadas no artigo 4º da Constituição de 88, que estabelece ali diretrizes gerais de atuação do nosso Brasil no exterior, a partir de uma série de princípios que, em maior ou menor medida, orientam a diplomacia brasileira ao longo aí da nova república. Esses princípios que estão expostos aqui nos diferentes incisos e também no parágrafo único, para uma análise histórica, devem ser compreendidos como uma espécie de complexa síntese entre o espaço de experiência e um possível horizonte de expectativa, para utilizarmos aí duas categorias consagradas no pensamento do Koselleck. Em primeiro lugar, essa noção de espaço de experiência aqui é importante porque esses princípios eles estão assentados numa certa leitura acerca do desenvolvimento da política externa brasileira em décadas anteriores. Então, em maior ou menor medida, tais princípios dizem respeito a características ditas como gerais, do comportamento externo do Brasil, não somente no período da ditadura militar, mas também em outros momentos da nossa história contemporânea. Ao mesmo tempo, tais princípios vão estabelecer um horizonte de expectativa no sentido de que vão orientar os governos da nova república acerca das agendas básicas de atuação externa do nosso país a partir dos anos 90, sobretudo. Então, é possível verificar, mesmo dentro de diferentes orientações de inserção internacional, seja com viés mais neoliberal, seja com viés mais autonomista, a presença ou a influência desses diferentes princípios aí ao longo do desenvolvimento da política externa brasileira durante a chamada Nova República. Inclusive, a análise histórica desses princípios nesses 30 anos que faz também com que nós possamos aqui debater criticamente a política externa brasileira na Nova República dentro de uma mesma análise, exatamente para pensar as continuidades e as descontinuidades existentes nas relações exteriores do Brasil ao longo desse período. Daremos início, a partir de agora, às duas últimas partes do nosso minicurso, O Brasil que sai das urnas em direção ao mundo, desafios do novo governo Lula na política externa. Bom, no primeiro encontro, nós debatemos alguns fundamentos teórico-metodológicos para o estudo da política externa brasileira, considerando aí as diferentes contribuições de ao menos duas tradições de estudo sobre política externa, tanto a sub-área das relações internacionais, conhecida como análise da política externa e sua preocupação com o processo decisório, tanto as características da chamada história da política externa brasileira, pode ser considerada como uma espécie de variante aí da história das relações internacionais, voltada, sobretudo, para o estudo da inserção internacional do Brasil em diferentes temporalidades. Para além disso, nós abordamos uma espécie de introdução ao estudo da trajetória da política externa brasileira na chamada Nova República, compreendendo aí esses pouco mais de 25 anos, tendo como marco inicial ali as eleições de 1989 e marco final o golpe de 2016, em três grandes períodos. Um primeiro momento, entre 1990 e 2002, de predomínio de uma inserção internacional voltada para a implantação do neoliberalismo e a afirmação da globalização. Um segundo momento, entre 2003 até pelo menos 2011, 2012,
onde predomina, do ponto de vista da política externa, a noção de autonomia pela diversificação de parcerias. Há também uma produção de uma espécie de revisionismo moderado e pensado na perspectiva de inserção do Brasil no interior de um desenho internacional multipolar, né? E um terceiro período, que vai mais ou menos entre 2011 e 2012 até 2016, marcado por um declínio na inserção internacional do Brasil, motivado principalmente pela conjuntura internacional, marcada pelos reflexos da crise de 2008 e 2009, né? Mas também por diversos problemas domésticos que viviam no nosso país ali a partir de meados do primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff. Bom, então, a partir desse momento, nós vamos transitar aí por esses três grandes períodos, né, compreendendo aí a trajetória da política externa ao longo de 6 governos, né, distintos. Né. No primeiro momento, o nosso objetivo é discutir as relações entre política externa e neoliberalismo nos anos 90. Aqui, para efeito de uma análise um tanto mais, eu diria, genérica sobre o tema, não vamos nos debruçar especificamente sobre cada governo, mas tentar compreender o jogo entre permanência e mudança ao longo de toda essa fase de implementação das reformas neoliberais no Brasil, né? E também do desafio de afirmação do nosso país em meio ao discurso da globalização. Né? Então, por isso, nós vamos tratar aqui esses três governos do ponto de vista da política externa de uma maneira conjunta. Né? E para que nós possamos compreender alguns aspectos mais gerais acerca da inserção internacional do Brasil nos anos 90, até pelo menos 2002, é de fundamental importância se debruçar sobre o contexto internacional dessa década, né? Considerando que essa é uma década marcada por diversas incertezas no plano externo. Né? Em primeiro lugar, o fim da União Soviética, né, impõe ao mundo um cenário distinto daquele que havia ao longo de 4 décadas. Né? Então, o fim da Guerra Fria abre uma série de impasses acerca do futuro da política internacional, né, refletindo em diferentes arranjos ao redor do mundo. Né? Se nós olharmos para o cenário europeu dos anos 90, né, é possível identificar algumas questões importantes. Né? Primeiramente, no leste europeu, né, região mais afetada, né, pela dissolução da União Soviética e também a queda de diversos regimes socialistas, né, há um processo doloroso de transição entre o socialismo e a economia de mercado em praticamente todos os estados da antiga cortina de ferro. Né? Ainda no leste europeu, né, para além dessa importante mudança econômica, né, há também a emergência da guerra da Iugoslávia. Né? Uma série de conflitos envolvendo aquilo que sobrou da antiga República Socialista frente aos estados que se declararam independentes ao longo dos anos 90. Guerra essa que teve muito impacto não só no continente, mas em toda a política internacional. Né? Do lado ocidental, uma das características mais marcantes desse período é a constituição efetiva da União Europeia, a partir de suas duas bases institucionais, o Tratado de Maastricht e o Tratado de Amsterdã, representando um novo momento de aprofundamento na integração europeia após 2 décadas de muitas incertezas ao longo desse processo. Né? Bom, em relação ao continente americano, as principais questões que envolveram os países do Alasca até a Terra do Fogo foram o crescimento, né, da presença dos Estados Unidos na região, ou melhor, os esforços estadunidenses em elevar a sua presença, sobretudo econômica, a partir do projeto da chamada Iniciativa das Américas, né, inserida no movimento mais amplo de recuperação do protagonismo econômico dos Estados Unidos. Né? Dentro dessa perspectiva, houve a criação do NAFTA, né, envolvendo Estados Unidos, México e Canadá, mas houve também uma proposta muito mais ousada, da qual falaremos um pouco mais à frente, que foi o projeto da ALCA. Né? Além disso, do ponto de vista econômico, não se pode também deixar de destacar, né, a constituição de uma espécie de hegemonia neoliberal na maioria dos países da América Latina. Né? Uma mudança que afetou não somente a política doméstica de diferentes estados, como o Brasil, mas também a própria característica da inserção internacional de diferentes atores regionais. Ainda nos anos 90, uma mudança política importante começa a ser desenhada na América do Sul e também em outras partes da América Latina, que é a chamada Onda Rosa, né? Que tem ali como seu marco inicial o ano de 1999, com a eleição de Hugo Chávez para presidente da Venezuela. Né? Após a eleição de Chávez, diversos governos de esquerda, de centro-esquerda, vão emergir ao longo do continente, né? Sendo muito influenciados pela crise do projeto neoliberal dos anos 90. Né?
Já na Ásia, o principal marco geopolítico e geoeconômico foi a crise dos tigres asiáticos, né? Crise essa que representou um grande desafio do ponto de vista dos modelos econômicos que foram relativamente exitosos em termos de desenvolvimento sobre bases capitalistas, né? Nas décadas anteriores, mas que encontrou, já no final dos anos 90, aí, um quadro de crise que afetou não somente a região, mas também outras partes do globo, inclusive o Brasil, né? Já no continente africano, os anos 90 são marcados por aquilo que nós conhecemos como a Renaissance, o renascimento africano, motivado especialmente pelo fim do apartheid e a reintegração efetiva da África do Sul no sistema interafricano, o desenvolvimento de uma série de processos de redemocratização e também de transição de regimes, né? Algumas transições, eu diria, internas e outras nem tanto, né? A queda de alguns líderes que se perpetuavam do poder em países estratégicos, né? E também um certo declínio da influência socialista em África, né? Da qual nós podemos aqui destacar as mudanças ocorridas em Angola, né? Um processo de aproximação com os Estados Unidos, né? E a queda do Derg na Etiópia também. Apesar desse quadro relativamente transformador no continente africano, outros problemas emergiram nesse contexto, como é o caso do genocídio de Ruanda, né? Mostrando ao mundo, né, a existência de uma série de desafios aí que se encontram inseridos em questões estruturais, a exemplo do quadro de constituição dos Estados-nação, a partir da manutenção das antigas fronteiras coloniais, né? E como estava o Brasil ao longo dos anos 90, né? Tivemos três governos, né? O governo Collor, entre 1990 e 1992, o governo Itamar Franco, entre 1992 e 1994, e dois mandatos do FHC entre 95 e 2002. Né? E, alguns aspectos importantes aqui para a nossa análise. Em relação ao governo Collor, né, o primeiro presidente eleito de forma direta após quase 3 décadas, né, foi um governo que variou entre as expectativas dos seus eleitores, que também o próprio momento histórico, um momento que, sem dúvida nenhuma, fecha um processo de abertura política no Brasil, mas que se transformou em frustração diante de uma série de dificuldades existentes ao longo desses 2 anos. Uma delas foi o fracasso das políticas econômicas, né? Uma das principais promessas de campanha Fernando Collor de Mello era combater a inflação, como ele diria, com uma bala só, e de fato isso não ocorreu. Para além disso, foi um governo que se demonstrou bastante frágil em termos de governabilidade, um aspecto que, inclusive, ajuda a compreender a evolução do processo de impeachment, e foi um governo também que foi marcado por casos de corrupção, né? Inclusive indo contra uma das bandeiras de campanha do então candidato Fernando Collor, né? O governo Itamar Franco teve como principal desafio o estabelecimento de um equilíbrio em meio ao quadro de transição política, pois as forças que se uniram em favor do impeachment do presidente Collor, forças essas antagônicas, né, tinham como horizonte político as eleições de 1994 e outros objetivos. Então, o governo Itamar Franco encontra essa dificuldade de sustentação e vai ter como principal solução o apoio político ofertado pela social-democracia, pelo PSDB, né, que vai oferecer determinados quadros, um deles o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, para compor o governo Itamar Franco. Né. Para além dessa característica política, o governo Itamar Franco tem duas características econômicas que me parecem importantes de serem vistas. Né. A primeira delas é o desafio de aprofundamento das reformas neoliberais em meio a um quadro de incerteza entre os próprios atores políticos. Né. O próprio Itamar Franco não era essencialmente um adepto radical do neoliberalismo. Muito pelo contrário, ele tinha um passado, de certa maneira, vinculado ao chamado desenvolvimentismo. Então havia uma desconfiança em relação ao nível de engajamento desse governo com as reformas neoliberais. Né? Um outro elemento importante que diz respeito tanto à vida política quanto à vida econômica foi exatamente a implantação do Plano Real, que vai ter um saldo político não somente de sustentação ao governo Itamar, mas também um aspecto que vai influenciar diretamente na eleição e na manutenção do seu sucessor, que foi Fernando Henrique Cardoso. Né? Fernando Henrique Cardoso, ao longo de seus 2 mandatos, vai explorar muito a dimensão política do Plano Real a partir de um jogo entre a promessa de estabilidade, né, com as reformas econômicas, versus a atribuição da noção de incerteza aos seus adversários, sobretudo aqueles vinculados à esquerda. Né?
É um governo que, do ponto de vista político, ao contrário do presidente Collor, vai garantir uma estabilidade por meio de uma aliança com um segmento muito tradicional da política brasileira, situado à centro-direita, ou mesmo à direita, na época chamado do PFL, Partido PFL. Então, a aliança PFL e PSDB vai ser quase que vital para a manutenção aí da governabilidade do FHC. Né? Para além disso, em termos de vida política, o governo, foi no governo da FHC que foi implementada a chamada emenda da reeleição, né, alterando um aspecto estrutural, né, da condução da política brasileira, né, garantindo ao presidente o direito de concorrer a mais um mandato. Né. Apesar disso, né, da relativa governabilidade que a FHC teve, né, as dificuldades internas e externas, sobretudo no âmbito econômico, vão afetar muito o seu segundo mandato, né, e vão promover uma implosão da coalizão governista. Né. Isso, inclusive, vai gerar uma fissura fazendo com que o candidato do governo, em 2002, chegue bastante fragilizado, ao contrário das outras disputas do qual o FHC esteve envolvido. Né. Bom, do ponto de vista econômico, falar de 1990 até 2002 é discutir o processo de implementação das reformas neoliberais no país. Né? Considerando aqui que o neoliberalismo é uma reação política e teórica ao keynesianismo, ao estado de bem-estar social, que antecede muito aos anos 90. Né? Então, as primeiras formulações neoliberais, elas datam pelo menos dos anos 40, dos anos 50, tendo como alguns dos principais expoentes o caso do próprio Hayek, né? Mas o neoliberalismo ele vai ganhar uma característica, né, de política de governo a partir dos anos 80, especialmente pelas experiências de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos, e também algumas políticas que se aproximam do neoliberalismo na América Latina nos anos 70, né? Como, por exemplo, a experiência chilena com o Pinochet. Né? Bom, em linhas gerais, esse processo de implementação do neoliberalismo no Brasil e também em outros países da América Latina representou uma ruptura com a tendência de um Estado desenvolvimentista que vigorou aí por mais de 5 décadas, né, com algumas variações. Né? Então, essa implementação ela promove uma grande transformação na relação entre Estado, sociedade e economia. Quais foram as principais características desse neoliberalismo na América Latina? Bom, uma delas é que, ao contrário daquilo que determinadas figuras apregoavam, o neoliberalismo ele não representou uma redução total do Estado e nem do governo. Né? Ele representou muito mais uma redução relativa do poder, tanto do Estado quanto do governo, tendo em vista que a atuação do Estado nos anos 90 foi importante no contexto de promoção do reformismo, a partir dessas bases ideológicas e políticas, quanto também na contenção do trabalho diante da pressão do capital. Né? Quando se fala em neoliberalismo na América Latina, sobretudo a partir dos movimentos de constituição da sua hegemonia, é de fundamental importância reconhecer o papel do chamado Consenso de Washington, uma série de diretrizes que fundamentavam ali as principais medidas a serem tomadas pelos governos latino-americanos no tocante às reformas econômicas, garantindo supostamente condições para a renegociação das suas dívidas externas, mas também a aplicação de um certo receituário tido para alguns como inevitável diante daquilo que se considerava como uma espécie de atraso econômico da região. O Consenso de Washington, em linhas gerais, defendia a desregulamentação da economia, a liberalização comercial, a flexibilização das legislações trabalhistas e também o estímulo às privatizações. Bom, qual era o horizonte estabelecido a partir de tais medidas? Primeiro, a crença de que isso levaria a uma reinserção competitiva, não só do Brasil, mas como dos Estados latino-americanos, na dinâmica contemporânea do capitalismo. Segundo, a ideia de que isso possibilitaria uma modernização do parque industrial, facilitando a transferência de tecnologia. Terceiro, que isso atrairia novos investimentos para o Brasil. E, por fim, resolveria problemas internos, inclusive aspectos sociais. Bom, então, adiante desse desafio de aplicação das reformas neoliberais no Brasil, que os 3 governos se viram aí tendo que enfrentar. Né? Quando olhamos o governo Collor, né, além do desafio de implementação do neoliberalismo, havia um quadro macroeconômico também a ser encarado, sobretudo problemas que afetavam diretamente a vida da população, como é o caso do quadro de inflação crescente. Né? Bom, e uma das principais medidas do plano Collor foi exatamente a busca pela contenção inflacionária e a garantia de alguma estabilidade econômica diante daquilo que se chamava de uma terapia de choque, né? uma política heterodoxa, né?
de combate à inflação. O Plano Collor reunia diferentes medidas. Por exemplo, do ponto de vista monetário, houve a substituição do cruzado novo pelo cruzeiro. Do ponto de vista fiscal, a elevação da receita e a promoção de uma reforma administrativa, além do avanço de algumas privatizações. Do ponto de vista das medidas de renda, um dos pontos do Plano Collor era o estabelecimento de um congelamento de preços durante pouco menos de um ano e a correção de salários. E também o plano abarcava medidas em relação ao câmbio, estabelecendo um câmbio flutuante, e também afetava o comércio exterior, sobretudo a partir da eliminação de barreiras não tarifárias, né? Então, o Plano Collor aí atingia diferentes aspectos da economia, visando aí estabelecer essa chamada terapia de choque, né? Foi um plano que, quando se olha do ponto de vista processual, não teve o êxito esperado, né? E acabou se transformando numa espécie de ilusão frente às promessas de campanha do então presidente da República, né? Bom, o governo Itamar Franco também assumiu o desafio de enfrentamento da inflação e dos demais problemas, além de tocar algumas reformas neoliberais, né? Uma das medidas do governo Itamar Franco foi o estabelecimento do plano de ação imediato, visando ali a redução de gasto público e a alíquota de importação. Também foi um governo marcado pela implementação de um ajuste fiscal, cortando despesas do governo, né? Então, políticas de austeridade também foram a regra no governo Itamar Franco, né? E também foi nesse período que se estabeleceu ali o Plano Real, cortando 3 zeros da moeda nacional e criando ali a URV como parte de uma transição econômica, né? Monetária, melhor dizendo, né? O governo FHC, né, vai, de alguma maneira, aprofundar essa tendência de expansão das reformas neoliberais no Brasil, né, estabelecendo novas privatizações essas que faziam parte, né, do próprio discurso neoliberal, mas também eram fundamentais do ponto de vista do fechamento das contas do próprio governo, né? Mas é um governo que vai viver um dilema que era manter uma política de austeridade ao mesmo tempo que não se podia colocar em risco a sua própria governabilidade. Então era preciso também garantir o atendimento das demandas políticas do setor e da coalizão que o apoiava. Então a austeridade do governo FHC sempre foi uma austeridade relativa diante das exigências de natureza política, né? Apesar do relativo êxito do Plano Real durante algum tempo, né, o governo FHC não teve certa tranquilidade do ponto de vista econômico, vivendo um quadro de crise cambial, mas também absorvendo diversos problemas externos, sobretudo os efeitos da crise no leste asiático nos anos 90, a crise na Rússia, nesse mesmo período, e, mais perto de nós, a crise na Argentina. Todas essas crises internacionais afetaram diretamente a economia brasileira, né? Bom, uma outra medida importante, do ponto de vista econômico, diz respeito à formulação do tripé, né? Proposto ali pelo economista Arminio Fraga, né? Tripé esse que marcou a economia brasileira ao longo de praticamente toda a nova república. Um receituário que defendia a manutenção do câmbio flutuante, a responsabilidade fiscal, né? A partir da constituição de seguidos superávites, né? E também o estabelecimento de metas de inflação, né? Apesar de tais mudanças, né, o governo FHC fecha a sua era com um quadro econômico bastante complicado, né? Reflexo também daquilo que a gente pode considerar como custo do Plano Real, né? Um custo social e também um custo econômico que não deve ser desprezado, sobretudo a partir do aumento da carga tributária e também da própria dívida pública, né? Bom, e qual era o papel da política externa nesse contexto? É possível a gente identificar, ao menos, 3 grandes horizontes estabelecidos para a política externa ao longo dos anos 90. Primeiro, a ideia de que a política externa cumpre um importante papel na inserção competitiva do Brasil, né? Tanto nas dinâmicas contemporâneas do capitalismo, quanto também na própria lógica da globalização, sendo essa aí, como diria o Milton Santos, o ápice da internacionalização do sistema capitalista, né? Para além disso, a política externa brasileira nos anos 90 vai ser marcada por uma forte adesão aos regimes internacionais, sobretudo em agendas que protagonizaram os debates multilaterais nessa mesma década. A exemplo do comércio exterior, do meio ambiente, dos direitos humanos, etc. E uma terceira questão é um processo de redefinição do lugar do Brasil no mundo, né? Motivado especialmente pelo abandono conceitual da noção de terceiro mundo e por discursos como aquele de Fernando Collor de Mello, a partir da sua promessa de colocar o Brasil no primeiro mundo, né? Amado Servo, né, um importante pesquisador da área da história da política externa, traz uma formulação muito importante para a compreensão dos debates intelectuais e diplomáticos sobre o rumo da inserção internacional brasileira nos anos 90. Para o Amado Servo, existiram pelo menos 3 paradigmas que caracterizaram a política externa nesse período, né?
Um deles foi o Estado desenvolvimentista, que, em verdade, foi uma tendência da nossa política externa ao longo de 6 décadas, a partir da sua vinculação com a noção do Estado empresário, da qual o desenvolvimento era o vetor da própria política externa, né? Então, há uma relação entre política externa e o desenvolvimento econômico, e em que, diante disso, se predominou uma certa valorização de uma noção de autonomia da atuação do Brasil no âmbito da arquitetura internacional, né? Nos anos 90, sobretudo em seu início, surge aquilo que Amado Servo chama de um Estado normal, que, em verdade, é um Estado assumidamente neoliberal, marcado por uma maior subserviência, por um desmantelamento da própria noção de Estado desenvolvimentista e que, do ponto de vista da política externa, propõe aí esse discurso de mudança, a exemplo da passagem citada de Fernando Collor, né, a promessa de colocar o Brasil no primeiro mundo, né? Por sua vez, existe também o Estado logístico, né, que é uma espécie de mescla entre características do Estado desenvolvimentista e também características do chamado Estado normal. O Estado logístico propõe uma certa inserção madura na globalização, buscando fortalecer um núcleo nacional da economia, mas também de segmentos da política externa e recuperar a autonomia decisória. Então, para Mato Silva aqui, é possível verificar ao longo dos anos 90, até pelo menos 2002, um choque entre essas três perspectivas, né, demonstrando aí o quadro de relativa incerteza sobre o lugar a ser ocupado pelo Brasil na política global, né? E já aqui adentrando nas principais características da nossa política externa dos anos 90, o primeiro ponto de partida é as relações do Brasil com o seu entorno estratégico, né? Considerando que os anos 90 foram caracterizados pelo desenvolvimento de alguns projetos de integração regional, do qual o mais importante é o Mercosul, né? Em verdade, as bases políticas e mesmo, eu diria, institucionais do Mercosul, elas começam a ser firmadas antes mesmo do seu tratado fundador, de 91. Né? É possível verificar um movimento efetivo de integração do Cone Sul, ao menos desde a metade da década de 80, né? Com documentos como a Declaração do Iguaçu e o próprio Protocolo de Integração. Mas é nos anos 90 que o Mercosul ele vai ganhando forma a partir de uma nova configuração. Porque se antes predominava uma noção desenvolvimentista de integração, o Mercosul ele vai ser constituído efetivamente por bases do regionalismo aberto. Um regionalismo de bases assumidamente liberais, focando, sobretudo, uma integração de natureza econômico-financeira e afinado com os ideais da globalização. Então, as principais características do Mercosul nos anos 90, aspecto que pode ser observado tanto no Tratado de Assunção, quanto também em outras bases institucionais, como no caso do próprio Protocolo do Ouro Preto, é o desenvolvimento de uma integração puramente econômico e financeira. Né? Não se deve também descartar que o Mercosul, em sua institucionalização, coexiste com outros projetos de integração, a exemplo da ALCA. Né? E aqui entra uma primeira questão, porque a sobrevivência do Mercosul ao longo dos anos 90, diante das ameaças da ALCA, foi objeto, eu diria, de certa habilidade político-diplomática do Brasil, né? Que, de um lado, conteve determinadas movimentações de parceiros econômicos, como é o caso da Argentina, que se encontrava, a partir das premissas do realismo periférico, manifestando certo alinhamento com os Estados Unidos, e, de outro, uma estratégia de protelação das discussões da ALCA. Né? Tendo em vista que a ALCA e o Mercosul, até mesmo que de forma indireta, chocavam em termos dos seus principais objetivos. Porque se o objetivo principal da ALCA era ampliar a presença econômica dos Estados Unidos, sobretudo garantindo superávit comercial, né, o Mercosul tinha uma importância geopolítica e uma importância econômica muito grande para o Brasil, né? Também ampliando suas condições de comércio com seus vizinhos. Então, o Mercosul, ao longo dos anos 90, também terá esse desafio fundamental de afirmação diante das pressões estadunidenses. Né? Sem desconsiderar que os próprios americanos fizeram um acordo inicial com o Mercosul, chamado Acordo 4+1 Jardim de Rosas, né? Estabelecendo ali condições de comércio e investimentos com o bloco mercosulino. Né? Vale destacar também que o processo de integração do Cone Sul abarcava também um projeto mais amplo de integração envolvendo os países da América do Sul. Né? E uma primeira movimentação diz respeito à aproximação de determinados estados, como, por exemplo, o Chile e a própria Bolívia, que se tornarão membros associados. Né? O primeiro grande desafio do Mercosul, né, aliás, o segundo, se nós considerarmos inicialmente esse debate entre Mercosul e ALCA,
foi a crise que caracterizou as economias brasileira e argentina no final dos anos 90, né? Crise que afetou diretamente os rumos da integração regional e, por um instante, esteve bem ameaçada, né? Tanto que é possível dizer que houve um processo de refundação do Mercosul, né? Já em 2003, sob os governos Kirchner e Lula, né? Bom, as relações com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, elas vão assumir uma certa importância, não apenas no discurso, mas também dentro do horizonte de inserção competitiva do Brasil no âmbito das dinâmicas contemporâneas do capitalismo, né? Em relação aos Estados Unidos, havia muita promessa sobre ampliação do comércio, algo que definitivamente aconteceu, mas também dos investimentos de Washington no Brasil, né? Porém, houve questões aí a serem tratadas por parte dos dois países, né? Para além da questão da ALCA, que eu já abordei aqui, havia alguns impasses, sobretudo na esfera multilateral. A exemplo nas rodadas de negociação do GATT e, posteriormente, da OMC, né? Sobretudo pelos antigos anseios brasileiros, né? Em promover medidas internacionais que pudessem reformular, né? As relações econômicas entre o Norte e o Sul, né? Mas também diversos outros contenciosos multilaterais, colocando o Brasil e os Estados Unidos, muitas vezes, em situações adversas do ponto de vista dos arranjos políticos, né? Mas, ao longo do governo FHC, vai, de certa maneira, ser mantida aquilo que a literatura chama como uma reciprocidade moderada, né? Em relação à Europa, dois aspectos importantes. Primeiro, é o início do debate sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, tema bastante atual para nós brasileiros, né, mas que tem as suas origens nos anos 90. Inclusive, o acordo ele foi pensado na época como parte de uma espécie de barganha frente às negociações da ALCA, né? Uma outra movimentação importante são as cúpulas ibero-americanas, né? Promovendo uma aproximação entre os países do continente, da América Latina, sobretudo, com as suas antigas metrópoles, né? Espanha e Portugal, né? Um outro ponto importante diz respeito ao aprofundamento da noção de América do Sul dentro da diplomacia brasileira, né? Então, os anos 90, sobretudo, diante de um quadro de crise da integração latino-americana e de relativo êxito do projeto mercosulino, marcam também a reativação do conceito de América do Sul dentro dos propósitos geopolíticos e diplomáticos brasileiros, né? Isso se dá a partir de determinadas iniciativas, como, por exemplo, a proposta de uma área de livre comércio da América do Sul, ainda no governo Itamar Franco. Proposta essa que constituía ali uma espécie de ampliação da ação econômica do Mercosul, valorizando os diversos tratados de livre comércio, envolvendo o Brasil e alguns vizinhos, mas também outras medidas de fundamental importância do ponto de vista da diplomacia, inclusive no processo de transformação da própria política externa brasileira, como a realização da reunião de cúpula de chefes de Estado sul-americanos em Brasília, nos anos 2000, e outras iniciativas até anteriores, a exemplo da mediação da crise envolvendo Peru e Equador, e o próprio gasoduto Bolívia e Brasil, né? Então, as medidas ali representavam uma espécie de trunfo, né, do nosso país, no processo de afirmação de relativa autonomia frente aos Estados Unidos, né? Em relação às interações do Brasil com a África, os anos 90 foram marcados por um relativo distanciamento, né? Dentro de um jogo entre continuidade e descontinuidade das relações do Brasil com o seu vizinho Atlântico, né? Os anos 90, ao contrário do que se viu ali entre os anos 70, sobretudo, e até meados dos anos 80, marca um certo desengajamento da presença brasileira no continente africano. Sobretudo ali, diante de uma certa afirmação de seletividade nas nossas parcerias, né? Valorizando relações em específico, como, por exemplo, com a África do Sul, com a Nigéria, mas também com os chamados PALOPs, né? Países africanos de língua oficial portuguesa, né? Talvez a principal iniciativa do Brasil nesse contexto, para além da participação em algumas missões de paz, foi a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que tem suas origens ainda no final dos anos 80, com o Encontro de São Luís, né, sob o governo Sarney, mas que vai ganhar sua institucionalização ali na metade dos anos 90. Né? Bom, um outro aspecto importante de ser debatido sobre a política externa brasileira nos anos 90 são as ações multilaterais, sobretudo a partir dos processos de adesão aos diferentes regimes, né? Como, por exemplo, no caso dos direitos humanos, né? A assinatura do Tratado de São José, na política nuclear, depois de muita discussão, o Brasil começa a fazer parte do TNP, né? Meio ambiente, o Brasil fazendo parte também do protocolo de Quioto, né? Em relação às políticas comerciais, né, já há um quadro de adesão, mas ao mesmo tempo de estabelecimento de ressalvas, como, por exemplo, a permanência da luta contra o protecionismo europeu e as assimetrias econômicas entre Sul e Norte. Né? Mas o Brasil se envolve ali diretamente na criação do GATT e na criação também, ou melhor dizendo,
Brasil se envolve nos últimos momentos do GATT e na criação da OMC ali a partir de 94. Bom, vamos então aqui à segunda parte da política externa brasileira na nova república, foram os tempos, né, da política externa altiva e ativa, né, epíteto característico da política externa do governo Lula. O contexto internacional dos anos 2000 assume aí algumas diferenças em relação àquilo que nós vimos frente aos anos 1990, né? Nos anos 2000, sobretudo, nós temos como grandes marcos, né, a chamada guerra ao terror, materializada nas ações estadunidenses no Iraque e no Afeganistão, dentro de uma perspectiva de atuação unilateral dos Estados Unidos, pensado a partir de um certo suposto protagonismo nas relações internacionais, isso na perspectiva dos seus formuladores de política externa, né? Em relação ao continente europeu, predomina o avanço da expansão da União Europeia, dessa vez em direção às antigas repúblicas socialistas, né? Na Ásia, nós vemos um aprofundamento da ascensão chinesa e reemergência da Rússia como uma potência, né, internacional. Na América, o aprofundamento da chamada Onda Rosa, com a ascensão de diferentes governos de esquerda e centro-esquerda, além do avanço da integração regional a partir de uma nova lógica, chamado regionalismo pós-hegemônico, né? E na África, um quadro favorável marcado pelo avanço da integração, sobretudo com a criação da União Africana, mas também o estímulo à integração sub-regional e também um quadro marcado por crescimento econômico, né? Bom, em relação à vida política no Brasil, nos anos 2000, né, nós temos aqui como principal destaque ao menos 3 fases aí do governo Lula, né, de 2003 a 2006, né, do ponto de vista político, você tem a implementação da reforma da Previdência, que vai gerar aí um racha, né, no partido governante, quando surge ali o próprio PSOL. Temos também o chamado mensalão, né, que vai colocar o governo numa defensiva política, inclusive gerando incerteza acerca do seu potencial de reeleição, né? Já em 2007 a 2009, considerando aí o início do segundo mandato, você tem um giro para algumas questões mais sociais, né? Que vai ter um saldo político, sobretudo em segmentos beneficiados pelos programas de transferência de renda, né? E entre 2008 até 2010, mais ou menos, você tem o desafio da crise econômica internacional, né, e os efeitos da aplicação de um receituário que pode ser considerado como heterodoxo, né, na época, fazendo com que a crise, pelo menos inicialmente, tivesse pouco efeito no país. Além disso, do ponto de vista político, né, você teve um recorde de popularidade, né, Lula sai do segundo mandato com mais de 80% de aprovação, e também a garantia de sucessão política dentro da mesma coalizão governante, né? Em relação ao quadro econômico, também é possível dividir esses mais de 8 anos aí em 3 fases, né? Uma primeira fase marcada pelo ajuste macroeconômico, né? Seja a partir da manutenção da queda da inflação, da diminuição do endividamento público, redução da dívida líquida do setor público, mas também o início de algumas medidas de transferência de renda. Para além disso, das decisões governamentais, havia ali o início de um quadro econômico internacional favorável, sobretudo pelo crescimento do preço das commodities, né? E esse quadro ele começa a sofrer alguma alteração a partir de 2006 a 2008, né? Isso em termos de política governamental, né? Já no segundo mandato, com o aumento do investimento do consumo familiar, né? O desenvolvimento do chamado PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, as políticas de valorização do salário mínimo e o aumento das reservas internacionais, né? Já sendo ali possível verificar um crescimento do PIB na casa dos 5,1%, né? Terceira fase já é uma fase de resposta à crise internacional, né? Tendo em vista que a crise afetava diretamente o preço das commodities, né? E a própria distribuição de crédito internacional. Então, a principal saída do governo, né, naquele contexto foi uma intensificação das políticas expansionistas, né, garantindo aí um combate à restrição de crédito e tomando medidas como a diminuição do IPI, o estímulo ao setor de habitação por meio do chamado programa Minha Casa Minha Vida. Esse receituário vai favorecer ali a entrada de capitais externos e vai, de alguma maneira, atenuar a situação macroeconômica do país, né? Não é à toa que nós tivemos um crescimento de 7,5% em 2010, né? Bom, um dos trunfos econômicos também foi a chamada transferência de renda e ampliação do crédito, né? Processo esse que vai muito além dos programas mais clássicos, como, por exemplo, o Bolsa Família, mas também que envolveu o estímulo ao desenvolvimento do mercado interno a partir de políticas de facilitação de crédito, como o crédito consignado, o aumento real do salário mínimo, né?
E um debate que se coloca do ponto de vista econômico é o quanto que esse relativo aumento de renda contribuiu efetivamente para a diminuição da desigualdade social no país, né? Do ponto de vista econômico ainda, né, esse novo cenário que começa a se desenhar ali a partir de 2003, 2004, né, ele foi marcado por essa equação, né, foi um contexto internacional favorável pelo boom das commodities, mas também por medidas, né, relacionadas diretamente às políticas governamentais, como a transferência de renda, né, garantindo um aumento do consumo popular, mas também um aumento real do salário mínimo e o crescimento dos postos de trabalho, sobretudo o chamado emprego formal, né. Em relação à política externa, né, Rubens Recupero, né, naquele clássico A Diplomacia na Construção do Brasil, elenca pelo menos 4 eixos, 4 grandes características da política externa do governo Lula nesse contexto. Né? Primeiro, a manutenção da aspiração de uma condição de ator global, né? Aquilo que a gente pode considerar como parte de uma tendência revisionista moderada, né? Buscando aí inserir o Brasil dentro desse horizonte de um mundo multipolar, né? O aprofundamento das relações com os nossos vizinhos, principalmente por meio de novos processos de integração regional, cuja principal iniciativa foi a Unasul, né? A ênfase na dimensão Sul-Sul, tanto do ponto de vista bilateral quanto também do ponto de vista multilateral, e a busca por condições econômicas favoráveis ao desenvolvimento. Do ponto de vista da integração regional, né, algumas medidas vinculadas ao chamado regionalismo aberto perderam força ou foram derrotadas, né? Como é o caso da derrota da ALCA em 2005 e do retardo nas discussões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Além disso, houve ali um princípio de mudança dentro do próprio Mercosul, né? Em que um regionalismo de viés pós-hegemônico ou pós-liberal, assumindo um princípio de integração em outras áreas estratégicas, né, vai também influenciar na condução da integração no Cone Sul, né? Uma das grandes inovações do governo Lula foi a proposta da CELAC. CELAC inserida dentro de uma perspectiva de produção de autonomia regional, né, envolvia não somente os estados latino-americanos, mas também os estados caribenhos, né, numa área tradicionalmente liderada pelos Estados Unidos ao longo do século XX. É por isso que a CELAC, dentro dos propósitos regionalistas de viés autônomo, tem talvez aí a sua condição especial ao longo aí dos anos 2000, né? Porém, esse processo integracionista de viés, eu diria, autônomo, dentro dos princípios do regionalismo pós-liberal e pós-hegemônico, terá os seus desafios. Um deles era o equilíbrio entre as diferentes inserções internacionais envolvidas. De um lado, países do chamado bolivarianismo, né, com um discurso muito mais radical e uma ação externa muito mais ousada em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, versus países mais próximos de Washington, como Chile e a Colômbia, né, o fato de ter também que lidar com algumas rivalidades regionais, né, e também o papel do Brasil frente a algumas questões que o envolviam, como é o caso do nacionalismo do gás, da nacionalização, melhor dizendo, do gás da Bolívia ali em 2006. Né? Um dos projetos que foram empreendidos nesse contexto foi a experiência da Unasul. Né? A Unasul remonta aí, do ponto de vista, eu diria, da sua trajetória mais alongada, a esforços de integração no âmbito do subcontinente americano, né? E ali dos anos 90, né? Primeiro com a tentativa da ALCSA, do governo Itamar Franco, e depois de um processo de reaproximação dos estados sul-americanos, que inicia ainda no mandato do FHC e se estende ao longo do mandato do presidente Lula. Né? Vale destacar que a proposta da Unasul tem uma espécie de caráter materializador da noção estratégica de América do Sul, sobretudo ao congregar um projeto de integração envolvendo segurança, saúde, defesa, infraestrutura e tendo também um propósito geopolítico importante, que é a projeção externa da região dentro das dinâmicas políticas globais. Né? Uma outra área de atuação importante da diplomacia brasileira nesse contexto foram as relações Brasil-África, né? Que é também uma história que não se inicia em 2003. Né? O que se verifica na literatura sobre o tema é que as relações Brasil-África tiveram diferentes tendências históricas, né? Desde pelo menos os anos 60. Né? E uma delas foi esse jogo entre aproximação e distanciamento. Né? Ao longo da trajetória da política externa brasileira, sobretudo a partir da política externa independente, é possível identificar uma relação entre a busca de autonomia nas relações externas por parte do Brasil e um processo de aproximação
com o continente africano, né? Então, momentos de maior universalização e autonomia, de certa maneira, favorecem as relações entre Brasil e África. Também, as relações Brasil-África favorecem a universalização e a autonomia da política externa. Então, existe aí essa reciprocidade entre essas duas movimentações, né? E em relação ao governo Lula, propriamente dito, né, é possível ver essas tendências de aprofundamento das relações Brasil-África em três grandes dimensões. De um lado, as dimensões políticas, que foram marcadas pelo exercício de uma diplomacia presidencial bastante ativa, né, incomum se considerarmos outros mandatos presidenciais, né, algumas iniciativas multilaterais, como, por exemplo, a cúpula América do Sul e África, a presença do Brasil no Fórum IBAS e também nos BRICS, né, e também uma intensificação da atividade diplomática por meio da abertura de novas embaixadas e representações no continente africano, né? Do ponto de vista econômico, as principais medidas foram um aprofundamento da internacionalização das empresas brasileiras, né? Favorecendo a penetração de diferentes empresas de ramos diversos, como infraestrutura, própria rede de televisão, igrejas, né? No continente africano, né? Aumento da dinâmica comercial, aumento da participação africana no comércio exterior brasileiro e a política de perdão das dívidas, né, de determinados estados frente ao Brasil. E uma terceira dimensão importante é a dimensão cooperativa, né, marcada pela intensificação de parcerias em áreas como saúde, educação e agricultura, cujas principais materializações foram, por exemplo, a atuação da Embrapa em alguns países africanos e o próprio intercâmbio universitário. Do ponto de vista geopolítico, existirão alguns desafios nesse relacionamento entre Brasil e África, né? Um deles é um aparente descompasso entre o horizonte brasileiro em contar com apoio africano para a reforma no Conselho de Segurança da ONU, a partir do projeto do G4 de inserção de Brasil, África do Sul, Índia e Japão dentro de um processo de reforma, né? Versus a uma proposta africana própria, formulada a partir do consenso de Eusubim, né? Há uma outra questão importante que diz respeito à existência de uma espécie de nova corrida à África, sobretudo diante da cada vez maior presença de estados emergentes, né, influenciando na economia e na política do continente africano, cujo principal protagonista nos dias atuais é a China, né, e também o próprio desafio de afirmação de uma política brasileira para a África, fundamentada em aspectos identitários, mas também motivada por elementos pragmáticos. Em relação ao mundo árabe e ao Oriente Médio como um todo, né, há uma movimentação no sentido do aprofundamento de laços, né? Frente ao mundo árabe, iniciativas como a Cúpula América do Sul, Países Árabes, liderada não apenas pelo Brasil, mas por estados como a Venezuela e a própria Líbia, na época, estimulam uma relação multilateral entre as duas partes, né? Outras iniciativas, como o Acordo Nuclear, mediado por Brasil e Turquia, ali no final dos anos 2000, né, demonstra também a capacidade do Brasil em incidir sobre questões relevantes, né, no âmbito da política médio-oriental, né. O reconhecimento do Estado palestino também foi uma medida importante já no final do governo Lula, né, demonstrando um certo interesse, um certo engajamento do Brasil frente a uma agenda histórica, né. Em relação a Israel, apesar das tensões verificadas em determinadas ações brasileiras, né, houve também a manutenção de um bom relacionamento, inclusive com certo aprofundamento de laços, como se pode perceber a partir dessas imagens, né? Uma outra característica importante foi um processo de avanço dos BRICS, né? Essa que surge como uma espécie de invenção de Dean O'Neill, né? Como uma mera formulação ali sobre determinados países em desenvolvimento que assumiam cada vez maior importância na cena internacional, mas que vai ganhar alguma materialização, né? Num movimento de aproximação, né? Que remonta ao Fórum IBAS, né? Mas também a existência anterior do chamado RIC, né? Rússia, Índia e China, e que desemboca aí na Conferência de Ekaterimburgo, na Rússia, em 2009, né? Os BRICS constituem um ator intrigante para as relações internacionais, né? Sobretudo a partir de algumas questões, como, por exemplo, o que de fato pretendem os BRICS, né? Tendo em vista que eles não se comportam como um bloco coeso, né? Até que ponto os BRICS estão comprometidos com a reforma das instituições internacionais, né? Seriam os BRICS um bloco antissistêmico, né? Seriam os BRICS apenas um movimento de ascensão dos estados emergentes sem alteração estrutural? Então, todas essas são questões colocadas
sobre a trajetória dos BRICS, né, que precisam ser refletidas à luz desse quadro de desordem aí do sistema mundial, né? Mas, de fato, os BRICS aí, dentro de uma formulação assimétrica, né, considerando a importância econômica da China em geopolítica, a importância militar da Rússia, né, assumem cada vez mais protagonismo na política internacional. Bom, as relações com os Estados Unidos, né? É preciso compreender que há um princípio de tensão entre Brasília e Washington que é marcado pela perspectiva de desenvolvimento de uma política de não confrontação, ou seja, de busca pela autonomia da parte do Brasil, sem necessariamente colocar em xeque, de modo direto, a ação estadunidense, mas havia um princípio de desequilíbrio diante da existência de interpretações do mundo distintas. Né? Por um lado, os Estados Unidos valorizando a guerra ao terror e a proposta de unilateralismo como um aspecto fundante da sua política externa para o século XXI, do outro Brasil, dentro daqueles atores que defendiam um mundo multipolar. Né? Pautas como comércio exterior internacional, a própria integração regional, política de combate a drogas também afastavam os dois países, mas não se viu ali nos anos 2000 um quadro de crise em tais relações. Inclusive, houve o aprofundamento de alguns laços entre Brasil e Estados Unidos, como pelo acordo da cooperação tecnológica, envolvendo etanol e biocombustíveis, mas também um acordo de cooperação militar ali em 2010. Né? Quais foram as principais críticas ao governo Lula no tocante à política externa? Né? É muito interessante a gente perceber que alguns aspectos da política externa do governo Lula representaram um desafio, sobretudo para segmentos vinculados à antiga inserção internacional de viés, eu diria, assumidamente neoliberal nos anos 90. Né? E foram esses segmentos, seja na diplomacia, seja também na imprensa, mas na própria dinâmica política do país, que vão levantar uma série de questões acerca das principais características da política externa altiva e ativa. Uma delas é a acusação de que se tratava de uma política externa assumidamente ideológica e partidária. Uma outra questão é uma acusação de uma espécie de terceiro-mundismo, promovendo um desencontro acerca da atuação brasileira no tocante aos direitos humanos e na própria tradição supostamente ocidental da nossa inserção externa. Né? Outras críticas, né, enfatizaram as ambições, né, do Brasil e quanto isso supostamente afetou a nossa política externa, como, por exemplo, a centralidade em pautas como a reforma do Conselho de Segurança, a partir da conquista de uma cadeira permanente. Né. Outros atores criticaram a própria atuação do presidente, né, a sua diplomacia, né, particular, e também a atuação de determinadas figuras que influenciavam a política externa. A exemplo do próprio Marco Aurélio Garcia, né, que durante muito tempo ocupou o posto de assessor das relações internacionais, né, e que era vinculado, né, ao próprio Partido dos Trabalhadores. Então, o Marco Aurélio Garcia, para muitos ali, era uma peça-chave na relação entre partido, governo e as políticas voltadas para a inserção internacional. Né? Para além dessas críticas aí vinculadas àqueles segmentos mais próximos de uma inserção internacional de viés, né, neoliberal, haviam também críticas pela esquerda, né? Segmentos que observavam contradições na política externa do governo Lula, sobretudo pelos efeitos da internacionalização das nossas empresas nos países subdesenvolvidos e emergentes. Né? Esses elementos aqui eles são importantes, inclusive, para que a gente possa relativizar a ideia de que a política externa ela se encontra isolada em relação às dinâmicas da política doméstica, sobretudo a partir do suposto desinteresse dos atores locais. Como se vê, a política externa do governo Lula recebeu diferentes contrapontos que sobreviveram, inclusive, ao debate sobre relações exteriores ao longo da década subsequente e até os dias atuais. Né? Bom, é a partir de 2011, 2012, que se inaugura uma nova fase na nossa política externa, por meio daquilo que a gente considera como um declínio na inserção internacional do Brasil. Né? O contexto internacional já é marcado por dinâmicas distintas. Né? Uma delas diz respeito aos efeitos da crise da zona do euro em relação à integração no velho continente. Né? No leste europeu, o início, ou melhor, a reativação de tensões entre a Rússia e a Ucrânia, tendo como principal marco, né, a saída do presidente Yanukovych e, no ano seguinte,
a anexação da Crimeia por parte da Rússia, né? Nas Américas, né, o principal marco político diz respeito à emergência de uma nova onda conservadora, né, o fim da chamada Onda Rosa e o advento de governos de direita e centro-direita compromissados com o aprofundamento das reformas neoliberais. Nos Estados Unidos, o fenômeno Trump, né, alterando em alguns aspectos a ação externa de Washington. Na África, ao contrário de outras partes do mundo, a permanência de um quadro de crescimento econômico. E na Ásia, além da Primavera Árabe, né, afetando diferentes estados, né, da região, a chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos. Né? Bom, uma questão que se coloca dentro dos debates sobre política externa é a noção de continuidade e descontinuidade. Né? Diferentes autores, como é o caso do próprio Amado Servo, né, enfatizam que uma mudança de regime não necessariamente promove descontinuidade na política externa. Uma mudança de governo, a mesma coisa. E esse debate está colocado em relação a um movimento de comparação entre o governo Lula e o governo da Dilma Rousseff. Né? E aqui eu trouxe uma citação de uma entrevista do próprio Celso Amorim, já após o impeachment da Dilma, né, fazendo uma avaliação sobre a política externa do governo da sucessora do presidente Lula. Né? E o Celso Amorim chama atenção para o fato de que a política externa do governo Dilma pode ser considerada como altiva e menos ativa. Altiva no sentido de que manteve certos princípios e linhas de atuação, porém seria marcada por um certo desengajamento se comparado com seu antecessor. Né? A tese de um declínio na inserção internacional do Brasil é fundamentada a partir de um artigo do professor Amado Servo, com o professor Antônio Carlos Lessa, né, que evidencia como que a prioridade aos problemas internos afetou a própria condução da política externa, além, é claro, da existência de um certo afastamento do governo frente a alguns setores dinâmicos, né, que influenciaram os rumos da inserção internacional do Brasil na década anterior. Por isso que uma questão que deve ser colocada é o quão contínua pode ser considerada a diplomacia da Dilma frente à diplomacia do Lula. Né? Diante dessa questão, é possível pensar aqui nesse jogo de continuidades e descontinuidades, né? Tanto do ponto de vista das estratégias, quanto do ponto de vista da ação. Do ponto de vista da estratégia, há um predomínio das continuidades, né? Sobretudo por meio da manutenção de uma trajetória revisionista das instituições internacionais, por uma atuação ativa nos fóruns internacionais e por uma orientação proativa na América do Sul. Mas, do ponto de vista da ação, a principal descontinuidade, que é uma marca, é a redução do ativismo internacional. Né? Como eu comentei, a noção do declínio na inserção internacional né, tem, sobretudo, as suas bases a partir de uma avaliação crítica sobre as dificuldades internas e externas vividas pelo governo da Dilma Rousseff. Né? Além do pouco envolvimento da presidenta com temas externos, né, é preciso destacar o agravamento da crise financeira e econômica no país, reflexo de um quadro internacional desfavorável, a inexistência de conceitos operacionais e obstáculos acumulados pelo Estado, e o próprio ambiente de turbulência política que ganha contornos ainda mais profundos a partir de 2013. Né? E sobre a vida política ainda, a gente pode fazer aqui um breve apanhado, considerando que boa parte de vocês que acompanham esse minicurso deve ter vivido isso ativamente. Né? Então, é um momento histórico de bastante incerteza sobre o futuro da política nacional. Né? Incerteza essa que se abre, sobretudo no contexto ali das manifestações de junho de 2013, mas também pelo avanço da Operação Lava Jato e pela difícil reeleição da presidente Dilma Rousseff no ano de 2014. Né? E esse quadro de crise vai se aprofundar entre 2015 e 2016, com movimentações de rua, né, na marcha do impeachment, da contestação do resultado eleitoral, né, dos impasses do governo em relação à própria coalizão né, governante, né, e a elevação do clima político até o fim deste. Né. Em relação à economia, né, que é uma agenda importante e que influencia também na condução da política externa, né, é possível verificar pelo menos aí duas grandes fases, né, uma primeira fase de manutenção dos programas sociais, queda da taxa de juros, tentativas de ampliação do crédito e permanência de algumas medidas restritivas, isso aí ainda no primeiro mandato da Dilma Rousseff, né, mas uma segunda fase que se inicia no final do primeiro mandato, né, e se estende nos 2 anos, ou menos 2 anos, né, do segundo mandato, marcado pela queda do PIB, inflação e desemprego, e a saída adotada pelo governo foi a adoção daquele programa de austeridade ao longo da era do Levi, no Ministério da Fazenda. Né? Do ponto de vista da política externa, aqui tratando de alguns dos principais elementos, né, nós temos essa orientação proativa
na atuação do Brasil na América do Sul, né, evidenciada, por exemplo, na aproximação com algumas posições com a Argentina, né, então é um momento aí de maior convergência entre Brasil e Argentina, mas a emergência de alguns desafios importantes do ponto de vista regional. Primeiro, o início de uma crise no Mercosul, sobretudo com o episódio envolvendo a suspensão do Paraguai, né, após o controverso impeachment do Fernando Lugo, né, e no mesmo contexto a aprovação da entrada da Venezuela, né, que era objeto de crítica dos paraguaios. Né. Em relação à Bolívia, você tem uma crise, um princípio de crise no episódio envolvendo, né, o trânsito do senador oposicionista Roger Molina da Bolívia para o Brasil, né, e sobre integração regional, uma dificuldade de encaminhamento dos principais vetores, tanto a CELAC, quanto o Mercosul, quanto também a Unasul. Né? Então, se os anos 2000 foram marcados por grande otimismo sobre o futuro da integração regional, os primeiros sinais de crise começam a se manifestar na primeira metade da década subsequente. Né? Frente às relações entre Estados Unidos e China, há uma afirmação de Pequim como principal parceiro econômico do Brasil, um aumento chinês em termos de investimento no nosso país, né? Mas uma relação que assume também um caráter controverso diante do reforço da reprimarização e da desindustrialização, ou seja, não há uma alteração estrutural do ponto de vista do reconhecimento das assimetrias nesse relacionamento. Frente aos Estados Unidos, há uma certa elevação das tensões, né? Primeiro, sobretudo com o episódio de espionagem, que foi denunciado ali no ano de 2013. Mas há também movimentações que buscavam aí reaproximar os dois países, né? Bom, sobre os BRICS, nós temos também alguns episódios importantes ao longo do governo Dilma Rousseff, entre eles a entrada da África do Sul, efetivamente, né? E algumas iniciativas de natureza financeira, como a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, e o arranjo contingente de reservas, o ACR, né? Em relação à presença brasileira no continente africano e no mundo árabe, você tem episódios importantes e que evidenciam um princípio de descontinuidade entre os dois governos. Né? Primeiro, o início de um desengajamento brasileiro em relação ao continente africano, tanto do ponto de vista da diplomacia presidencial, quanto também frente a outros vetores de inserção do Brasil no continente negro. Né? Talvez um dos episódios mais marcantes foi a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, quando nós pensamos aí em termos de iniciativas multilaterais. Né? Em relação ao mundo árabe, né, o governo Dilma Rousseff ocorre exatamente no contexto, né, de aumento das tensões regionais com a Primavera Árabe, né, que vai colocar para o Brasil o desafio de lidar com um quadro de crise doméstica em alguns dos seus principais parceiros, como é o caso da Líbia, como é o caso do próprio Egito. Né? Então, foi um momento muito difícil e desafiante para a política externa brasileira, sobretudo nas suas relações com os estados mais tradicionais do mundo árabe. Né? E um princípio de conflito diplomático com Israel no ano de 2014, quando um determinado diplomata israelense chegou a chamar o Brasil de um anão, né, diplomático. Né? Sobre a atuação brasileira no âmbito multilateral, houve a permanência desse multilateralismo revisor, né, visando aí uma transformação em determinados regimes, favorecendo a inserção dos países do sul global. Né. Uma das principais inovações, e que também tem relação com a própria política do Brasil para o mundo árabe, é a emergência do conceito de responsabilidade ao proteger, né, apresentando um princípio de crítica frente às ações dos Estados Unidos e da própria OTAN no norte da África, né, sobretudo no contexto da Líbia. A defesa da não intervenção e da solução pacífica de controvérsias também vai ser mantida ao longo do governo Dilma, mas vai também, do ponto de vista multilateral, existir uma dificuldade na unificação de posições entre os países emergentes no contexto da rodada Doha. Então não há tantos avanços do ponto de vista econômico no ambiente multilateral. Né? Bom, e aqui nós findamos a segunda parte do curso, né? Passando pelos anos da chamada Nova República, né? E voltamos a seguir com a abordagem sobre o aprofundamento no declínio da inserção internacional do Brasil, né? Considerando que este é um movimento que ocorre a partir de 2016 e se arrasta desde, até 2022.